quantas vezes você já saiu de uma reunião pensando: essa reunião poderia ter sido um e-mail? A verdade é que reuniões improdutivas são um dos maiores desperdícios de tempo nas empresas. Isso custa muito, muito caro. E hoje eu vou te mostrar como transformar qualquer reunião em um momento de decisões e resultados, evitando a perda de tempo e deixando sua equipe mais engajada. Se você lidera um time ou participa de reuniões frequentemente, esse vídeo é para você. E por que tantas reuniões são improdutivas? Um estudo de Harvard mostra que 71% dos gestores sêniores consideram suas reuniões improdutivas e ineficientes. E 64% acreditam que as reuniões impedem o pensamento mais profundo. E quais são os principais problemas que tornam as reuniões tão improdutivas? O primeiro é a falta de preparo. O segundo é a falta de um propósito e foco. E o terceiro é ter participantes demais ou pessoas erradas na sala. E o quarto são discussões longas sem decisões concretas. E o último é a ausência de um follow-up após a reunião. Se você já perdeu horas em reuniões que não levaram a lugar nenhum, se você aplicar os ensinamentos do vídeo, eu garanto que isso vai mudar rapidamente. E quando eu comecei a liderar pessoas, eu fazia reunião para tudo. A gente precisa definir a data de um lançamento. Chamo o time todo para isso. Precisamos definir a cor do botão. Convoca uma reunião. Só que isso era totalmente improdutivo para a tomada de decisão e para a maior parte do time que não precisaria estar envolvido nessa reunião. Se você não sabe o porquê que você está fazendo uma reunião, provavelmente ela não deveria acontecer. E a primeira lição importante é ter um objetivo claro para a reunião. E antes de qualquer reunião, se pergunte: o que a gente precisa alcançar ao final dela? Pode ser uma decisão, um alinhamento ou a solução de um problema. E como aplicar na prática? Você pode incluir o objetivo da reunião no convite, para que todo mundo saiba do porquê tá ali. Exemplo: o objetivo dessa reunião é decidir o orçamento do próximo trimestre. E qual foi a última reunião que você sabia exatamente o motivo de estar lá? E como saber o que é uma reunião produtiva? É aquela que traz alinhamento, resolve problemas e define ações claras. Você precisa desse tripé para garantir uma boa reunião. Então entender o propósito da reunião é o primeiro passo. É para decidir algo, é para alinhar algumas informações ou é para resolver algum problema. Se não tiver um objetivo claro, talvez seja melhor mandar por e-mail. E uma dica interessante que eu aprendi num livro no ano passado foi reduzir as reuniões que duram 1 hora para 40 minutos e as reuniões de 30 minutos para 20 minutos. Se você tem 4 reuniões por dia, sendo 2 de 1 hora e 2 de meia hora, você economiza 1 hora por dia só com esse ajuste. E como diz a lei de Parkinson, o trabalho vai se estender para preencher o tempo que você tem para fazer esse trabalho. Então, se você tem uma reunião de 1 hora, a reunião normalmente dura 1 hora. Se você tem uma reunião que dura 40 minutos, essa reunião vai durar 40 minutos. Além de reduzir o tempo, você precisa começar e terminar no horário. Se deixar, as reuniões sempre se estendem. Quando eu comecei a liderar, eu geralmente chamava o maior número de pessoas possível para a reunião. Eu achava que assim eu estava evitando que alguém não soubesse o que estava sendo discutido. Só que isso tinha um efeito negativo por trás. A pessoa, ela não precisava estar na reunião, ela precisava ser informada do que foi decidido dentro da reunião. Então, ao invés de estar trabalhando em outra coisa, ela estava na reunião como ouvinte, sem ter necessidade. E a segunda lição não é sobre quantidade de pessoas, é sobre a necessidade de estar lá. E quando você muda uma reunião que tinha 10 pessoas para 3 pessoas que estão realmente envolvidas, a própria reunião vai ser muito mais eficiente. E como aplicar isso na prática? Faça uma lista dos participantes essenciais e pergunte: essa pessoa precisa mesmo estar na reunião ou pode ser informado depois? E depois de decidir quem precisa participar ou não, defina qual vai ser a pauta com antecedência. Se você enviar um resumo com os tópicos a serem abordados, vai tornar a reunião muito mais produtiva para todo mundo. Exemplo: vamos fazer a revisão das metas daquele trimestre, ou um debriefing do lançamento do Rodrigo. E a terceira lição é estabelecer uma agenda clara para a reunião. Então começa com o objetivo final. O que deve estar resolvido ao fim? Exemplo: a verba que a gente vai investir em marketing no próximo semestre ou a contratação de uma pessoa. Determinando qual é o objetivo final, você cria uma agenda com os tópicos definidos. Então eu vou trazer o exemplo de uma reunião de 20 minutos. Então você vai ter 3 minutos para fazer o alinhamento inicial. Você vai ter 15 minutos para falar sobre os desafios efetivos. E 2 minutos para os próximos passos e plano de ação. E uma reunião de 20 minutos é preciso ter muito foco em resolver a questão e chegar no objetivo final. É necessário também evitar discussões paralelas. Se surgir algo importante,
pode ser pauta de outro momento. Mas, na minha experiência, na maioria das vezes vão ser conversas paralelas sem necessidade nenhuma de acompanhamento. Considerando que você determinou que quem tá naquela sala deveria realmente estar, garanta a participação ativa. A Amazon tem um processo muito interessante que as pessoas mais júniores da sala começam falando, evitando assim que elas simplesmente repliquem o argumento do seu chefe. E a quarta lição, é preciso que a reunião tenha um moderador ativo. Aqui, quem faz esse papel é o gerente de projetos que está tocando a reunião. Toda reunião precisa de alguém que mantenha o foco e puxe as pessoas de volta ao objetivo original. O moderador é responsável por garantir que a agenda seja seguida, que as discussões não saiam do tema e que todo mundo tenha oportunidade de falar. Se a conversa sair do foco, o moderador precisa intervir. Essa pode ser uma questão importante, mas a gente vai deixar para o final para garantir que os pontos principais sejam realmente discutidos. Uma reunião produtiva é aquela que termina com as pessoas sabendo o que devem fazer em seguida. Vou passar aqui, inclusive, um checklist de encerramento de reuniões. Então, o primeiro ponto é o resumo das decisões que foram tomadas. Então ficou decidido que a gente vai contratar o João para cuidar do financeiro. O segundo ponto é a definição do responsável e o prazo. Então a Maria é responsável pela contratação e deve ligar para o João para formalizar a proposta até amanhã. E o último ponto é o registro das atas. Uma ata de reunião talvez até pareça perda de tempo, mas é ela que vai garantir que as decisões que foram tomadas estão realmente documentadas. Hoje, existem diversos aplicativos e IAs que fazem o registro de reunião e preparam a ata. Não tem mais desculpa. Sem isso, suas reuniões são apenas conversas muito caras. E aqui vão algumas dicas práticas para melhorar suas reuniões ao longo do tempo. O primeiro ponto é pedir feedback regularmente ao seu time. Então, o que a gente pode melhorar na condução das reuniões? Você pode, inclusive, implementar regras para otimizar esse processo. Por exemplo, evitar o uso do celular. E sempre que for propor uma reunião, avalie a necessidade dela. Se pergunte, isso pode ser resolvido por e-mail ou por mensagem? Reuniões produtivas são aquelas que têm um objetivo claro, as pessoas certas na sala, uma agenda bem definida e terminam com decisões e ações práticas. Agora eu quero saber, qual que é o maior desafio que você enfrenta nas suas reuniões? Deixa aqui nos comentários e não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Um abraço e até o próximo vídeo.